Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. E o tema de hoje é nanotecnologia. E o nosso convidado é Marcos Assunção Pimenta, professor da UFMG e doutor em física. Bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. A ciência e a tecnologia são os principais fatores produtivos da atualidade, né? E a humanidade, desde o seu início, fez do conhecimento da tecnologia as primeiras ferramentas, mecanismos exatamente de sobrevivência. Neste programa, nós vamos analisar a nanotecnologia como exatamente esse conhecimento transdisciplinar de ponta e que é exatamente um dos setores onde o desenvolvimento científico e tecnológico é mais avançado. Professor, o que é a nanotecnologia para o nosso assinante que está exatamente muito curioso em saber o que é? Tá bom, vamos começar definindo o que é o nano. O nano é muito pequeno, é um prefixo grego que é anão, mas na ciência o nano corresponde a uma parte 1 bilhão. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa numa coisa muito pequena, a gente pensa numa coisa microscópica, pois o microscópico ainda é muito grande perto do nanoscópico. A nanotecnologia é a tecnologia de coisas que são ainda 1000 vezes menores do que as coisas microscópicas, coisas que a gente não consegue enxergar nem com o melhor microscópio óptico. E a tecnologia, então, visa fazer produtos, dispositivos, usando materiais nessa escala muito pequenininha, 1000 vezes menor do que a microscópica. A nossa referência é o fio do cabelo? É mais fino do que o fio do cabelo, professor? Muito mais fino. É 100 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo. É uma coisa assim que a gente realmente não consegue enxergar com o olho nu. E a área é uma área transdisciplinar. O que isso significa? Bom, a nanotecnologia, ela quebra a fronteira entre as ciências básicas, a física, a química, a biologia. Chega um momento que não tem mais sentido você fazer essa divisão estanque, porque ela envolve sistemas pequenos, que envolve questões da química, como fabricar aquilo, envolve questões da física, de por que funciona de determinada maneira, porque é uma coisa pequena, tem um comportamento diferente do mesmo material numa escala maior. Envolve questões biológicas mesmo, porque o nosso corpo é cheio de dispositivos, a célula é cheia de coisas muito pequenas, de dimensões nanométricas. Então, realmente, na nanotecnologia, não existe mais sentido fazer essa divisão clássica entre as ciências básicas. Realmente é uma ciência que aborda questões fundamentais da ciência da natureza. E esse cientista tem que entender de física, química e biologia? Você é um super cientista, então, professor? Exatamente. Eu acho que uma tendência agora é as pessoas terem conhecimento de ciências como um todo, né? E não apenas assim de uma área específica. E já tem algumas universidades no mundo e no Brasil que estão dando um enfoque mais transdisciplinar, ou seja, ensinando a pessoa. É claro que a pessoa não vai ser uma especialista em física, em química e biologia, mas tem que ter um conhecimento básico, geral dessas áreas das ciências naturais. E vocês trabalham então com microscópico porque elementos dessa dimensão tão diminuta, como é que vocês trabalham no dia a dia, né? Pois é, até o nome certo nem seria microscópio, né? Porque microscópio pega coisas microscópicas, seria claro. Um nanoscópio. Nanoscópio. O nanoscópio. Já existe um Já instrumento. existe. A verdade é que foram desenvolvidos alguns tipos de microscópios, mas que não são microscópios, são nanoscópios, que permitem enxergar átomos e coisas muito pequenas. Um deles foi desenvolvido em 1980, aproximadamente, na IBM, na Zurique, que funciona da mesma forma que um ceguinho enxerga. Um cego ele tem a bengala, vai tateando a superfície e então, tateando a superfície, ele consegue saber se tem algum obstáculo, se tem algum relevo, um degrau e assim por diante. Foi desenvolvido um sistema parecido, que é uma ponta muito fininha que vai varrendo a superfície e a partir dos movimentos de deflexão dessa ponta para cima e para baixo você consegue enxergar. E é possível, por exemplo, hoje enxergar um átomo, né, com esse tipo de coisa, porque você vê toda a química é baseada na ideia de que a matéria é constituída de átomos. Os gregos falavam disso já há muitos milênios atrás, mas apenas há cerca de 30 anos atrás o homem conseguiu enxergar um átomo usando essa técnica. E existe uma outra técnica também, que é chamada microscopia de elétrons,
onde, de certa maneira, é semelhante ao microscópio óptico, que é aquele que a gente olha com o olho, tem aquelas lentes, as lupas, só que esse microscópio, ao invés de usar luz, usa um feixe de elétrons, que, segundo a mecânica quântica, tem um comportamento ondulatório, então é possível também enxergar objetos muito pequenos com esses microscópios eletrônicos. O laboratório é sempre um laboratório especial, não se faz nem ideia comparativamente com os antigos laboratórios de física. Realmente esses novos instrumentos que foram desenvolvidos permitiram o homem, primeiro, enxergar os objetos muito pequenos e depois manipular. Hoje é possível não apenas você enxergar, mas você pode pegar um átomo, tirar ele de um lugar, botar ele em outro lugar, montar uma estrutura a partir dos átomos, dos elementos mais básicos que constituem a matéria. Então, realmente, hoje, os laboratórios de nanotecnologia, eles têm equipamentos sofisticados que permitem ao pesquisador, ao cientista, não apenas enxergar, mas também manipular a matéria nessa escala nanoscópica. Quando surgiu a nanotecnologia? Bom, isso é uma questão um pouquinho difícil de responder, porque hoje já se sabe que o homem, já há milênios, usa alguns tipos de procedimentos que hoje são conhecidos como nanotecnologia. Por exemplo, as próprias tintas, a tinta nanquim que foi desenvolvida há 2000 anos atrás pelos árabes, hoje a gente sabe que a tinta nanquim são nanopartículas de carvão misturadas com a cola que impede elas de se agregarem, e aquelas nanopartículas então são muito pequenas e por isso elas não depositam, elas ficam suspensas. Então você vê que a tinta nanquim já usava nanotecnologia. As igrejas da Idade Média têm aqueles vitrais coloridos muito bonitos, e hoje se sabe que o vidro vermelho é um vidro que contém nanopartículas de ouro. Só que na época não se sabia isso, o alquimista fazia aquela mistura e saía daquilo um vidro colorido, e hoje se sabe que o vidro colorido nada mais é do que um tipo de nanotecnologia. O próprio pneu, a borracha para pneu que foi desenvolvida há 100 anos atrás, ela contém nanotecnologia também. Mas, de certa maneira, tudo isso era feito sem que houvesse consciência disso. A consciência da nanotecnologia, ela surge, tem um marco histórico importante que em 1959, o físico famoso que é o Richard Feynman, que até é um prêmio Nobel de Física, ele fez uma previsão de que um dia o homem seria capaz de manipular a matéria na escala atômica. Mas, como eu te falei, até 1980 não era possível enxergar os átomos. A partir de 1980, quando foi possível enxergar átomo, a partir do momento que você tem um instrumento que permite enxergar essas coisas muito pequenas, aí você pode ter consciência do que está acontecendo, modificar, fazer experiências, fazer previsões. Então, a gente pode dizer que, de certa maneira, a nanotecnologia, como uma ciência conhecida, ela surge por volta de 1980 com o desenvolvimento desses tipos de microscópios que permitiram o homem enxergar os átomos. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos analisar aonde que ela é mais desenvolvida e para que serve a nanotecnologia. Um instante só, voltaremos. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta, estamos tratando da nanotecnologia. No segundo bloco, nós trabalhamos as diversas gerações de nanotecnologia e os produtos produzidos exatamente por esse novo processo, por essa nova ciência. Deixamos no ar o tema do terceiro bloco, que é o desenvolvimento da nanotecnologia no Brasil. Como ela é desenvolvida no nosso país, professor? Bom, a nanotecnologia encontrou o Brasil num momento até propício, porque ela surgiu, digamos assim, os esforços surgiram no começo dos anos 2000 e encontrou o Brasil com uma estrutura boa em termos de recursos humanos, de equipamentos. E como é uma coisa muito nova, muitas vezes você consegue fazer nanotecnologia, nanomateriais com pouco dinheiro, principalmente tendo ideias. Então o Brasil conseguiu, de certa maneira, acompanhar essa subida da nanotecnologia e hoje a gente tem no país grupos fortes fazendo nanotecnologia em diversas áreas. E eu queria dar um destaque para o que é feito na UFMG, o trabalho que a gente faz na UFMG, que é principalmente nos chamados nanomateriais de carbono e nos nanotubos de carbono,
onde a gente é pioneiro na UFMG, a gente já vem trabalhando há cerca de 15 anos com esses materiais, a gente já consegue produzir, a gente tem um grupo grande de pessoas produzindo e já fazendo algumas aplicações, e recentemente surgiu o interesse de algumas empresas, principalmente a Petrobras e uma empresa de cimento do Grupo Camargo Correia, de dois tipos de desenvolvimentos que a gente fez aqui com patentes da UFMG. Um é o tipo de cimento, é um cimento com nanotecnologia, que é um cimento mais resistente que o cimento convencional, onde você incorpora uma quantidade pequena de nanotubo de carbono e as propriedades mecânicas do cimento aumentam bastante. E tem um outro tipo de aplicação que são alguns plásticos, né? E plásticos que são usados, por exemplo, no processo de extração de petróleo. A Petrobras está tendo esse desafio do pré-sal e precisa de materiais que sejam mais resistentes, que tenham propriedades superiores. Então, ela está se aliando com a gente para o desenvolvimento de um tipo de nanotecnologia que envolva plásticos com nanotubos de carbono. Perfeito. Onde que ela é mais produzida? Nas universidades ou nas empresas privadas? Hoje, ela ainda é feita nas universidades, mas eu acho que o modelo tem que ser o seguinte: a universidade trabalha com questões acadêmicas, pequenas quantidades, quer demonstrar princípios. A empresa ela precisa já de uma tecnologia já madura, barata, otimizada. Então, eu acho que o que a gente está fazendo agora é criar uma ponte entre a academia e a indústria, que são centros de tecnologia. Alguns países já têm, como na Alemanha, o Centro Fraunhofer, e a gente está com um projeto de criar aqui em Belo Horizonte um centro de tecnologia de nanotubos, cuja ideia é pegar alguns projetos da universidade que já estão no estágio, digamos, mais avançado, já estão mais próximos de uma aplicação, que já tem uma empresa interessada naquilo, e a gente vai fazer a ponte. A ponte significa o quê? A gente vai otimizar os processos, vai conseguir fazer em grande escala, aumentar a quantidade de material e também baratear os custos. Sim. E essa cooperação entre universidade e empresa, ela tem dados progressos significativos? Eu acho que no Brasil começa, né? O Brasil, esse era um grande problema que a gente tinha no país, era exatamente a distância entre a academia e o setor industrial. A gente, talvez, por questões históricas, a gente realmente, durante muitos anos, havia uma dificuldade muito grande. A própria legislação, ela cria muitos entraves para essa colaboração da universidade com o setor industrial, mas eu acho que a gente vem evoluindo e esse projeto mesmo do Centro de Tecnologia em Nanotubos, que vai ser implantado no BHTEC, a gente já tem uma participação da UFMG, da Petrobras, de uma empresa do Grupo Camargo Correia. Então, acho que a tendência, especialmente também surgiu a lei da inovação, é que a gente consiga trabalhar mais conjuntamente a academia com o setor industrial. O que você faz na área do ensino e da pesquisa na universidade, por exemplo? Eu acho que aqui na UFMG existem grupos, alguns grupos fortes. Por exemplo, tem um grupo trabalhando com as chamadas, esses remédios para liberação controlada de fármacos. Tem grupo trabalhando também com o desenvolvimento de vacinas usando nanotecnologia. E tem esse grupo nosso lá, que está principalmente na física e na química da UFMG, que é de nanomateriais de carbono, onde a gente tem desde aplicações, digamos assim, da melhoria de propriedades mecânicas de materiais, aplicações também já pensando em mais longo prazo, que seria na eletrônica, dispositivos eletrônicos, sensores. E temos também aplicações biomédicas e biológicas, onde, por exemplo, é possível, com um nanotubo de carbono, que é uma agulha muito fininha, inserir o nanotubo como uma agulha no interior do núcleo de uma célula e, com isso, alterar algumas funções genéticas da célula. Então, são trabalhos em andamento na UFMG, trabalhos que são originais e que colocam a gente na UFMG, de certa maneira, numa situação de destaque mesmo internacional. A nanotecnologia envolve 3 ciências: física, biologia e química. E, em geral, na universidade, que é organizada em departamentos, todos os professores são muito ciosos das suas áreas e dos seus departamentos. Como é que é trabalhar transdisciplinarmente nas instituições públicas que são ciosas exatamente do seu espaço? Esse é um problema, né? Por exemplo, existe o Prêmio Nobel, que é um prêmio desenvolvido já há mais de 100 anos, Química, Física e Biologia. Mas agora existe um novo prêmio, que é o Prêmio Kavli, que é um norueguês que quer fazer um prêmio como Nobel. Mas no Prêmio Kavli ele já é assim, neurociências, nanotecnologia, ou seja, já existe um recorte novo. Então, a gente vai ter que se adaptar a esse recorte novo e a tendência, na minha opinião, é que esse recorte
clássico entre as ciências básicas está com os anos contados. Sim. Esses produtos, por exemplo, da nanotecnologia, eles têm implicações, por exemplo, na saúde humana ou eventualmente no meio ambiente? Exatamente. Eu acho que isso é uma questão importante, porque um nanomaterial é muito pequeno. Então, se ele é muito pequeno, ele entra em qualquer coisa. Se ele entra numa célula, ele penetra na pele humana, ele pode penetrar no pulmão. Então, pode sim haver problemas associados a alguns tipos de nanomateriais de carbono. Alguns não, outros sim. E o importante é dizer que, de certa maneira, a humanidade já lida com esses riscos, porque, por exemplo, toda a indústria química ela envolve produtos que são venenosos, tóxicos, mas o que o homem desenvolve são maneiras seguras de usar esses materiais, de modo que não afetem o trabalhador que está produzindo, a pessoa que está usando, e depois também, quando aquele material virar lixo e for descartado, também não vai afetar o meio ambiente. Então, existe uma preocupação muito grande hoje em descobrir os riscos de nanomateriais, tentar minimizar os riscos em todas essas etapas e desenvolver protocolos de uso seguro, né? Então, basicamente, você vê que a nanotecnologia ela envolve não apenas as áreas das ciências básicas, mas envolve também questões éticas, questões ecológicas, questões jurídicas, de direito. E realmente, então, é uma coisa que, inclusive, vai além das ciências naturais. É uma questão que envolve as ciências sociais e, em especial, as ciências ambientais. E as ciências ambientais. Professor, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, pelos seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma aula prática aqui de nanotecnologia, do que ela serve às diversas gerações dos produtos feitos, e também, digamos, o desenvolvimento que nós temos no Brasil e, sobretudo, aqui na nossa universidade, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos examinando nanotecnologia. No primeiro bloco, nós analisamos quando surgiu e o que é a nanotecnologia. E já deixamos para esse segundo bloco exatamente situar aonde ela é mais desenvolvida e para que serve. Aonde a nanotecnologia é mais desenvolvida em termos de países, professor? Bom, é claro que os Estados Unidos é o país que hoje ainda detém assim, o conhecimento de forma mais forte. Então, nos Estados Unidos há muita nanotecnologia, mas eu acho que a gente deve colocar nanotecnologia muito forte hoje nos países da Ásia. Japão, China e principalmente Coreia são países que têm assim, investimentos muito fortes em nanotecnologia. A nanotecnologia, a gente pode talvez dividir ela em nanotecnologia de gerações diferentes. A nanotecnologia de primeira geração é aquela que busca melhorar o que já existe. Então, existem materiais convencionais que têm algumas propriedades. Então, a nanotecnologia ela visa aumentar ou melhorar propriedades de materiais. Por exemplo, existe, por exemplo, plásticos, cimento, cerâmicas, que são materiais conhecidos já há algum tempo. Mas é possível incorporar nanomateriais, nanopartículas ou nanotubos de carbono, por exemplo, em plástico, cimento, e com isso fazer com que essa mistura, que é muito homogênea, tenha propriedades superiores, suporte temperaturas mais altas, seja mais resistente ou possa conduzir eletricidade. Bom, numa segunda... Se aplica também em condução, por exemplo, de eletricidade, de energia? Exatamente. Há muito em condução de eletricidade, porque muitas vezes é importante você usar as boas propriedades do material. Por exemplo, um plástico é um material muito conveniente porque ele é flexível, eu posso dobrar com facilidade. Agora, muitas vezes seria conveniente eu querer um plástico que ao mesmo tempo conduzisse eletricidade também. Sim. Então, você fazendo nanotecnologia, você pode tornar um plástico, que é um isolante, num condutor de eletricidade e para algumas aplicações, né? Por exemplo, esses condutores modernos que se usa tanto para telefonia, quanto para a transmissão de dados em geral, eles também têm princípios nanotecnológicos? Ou não? Por exemplo, os condutores normais são os metais, né? Agora, o metal é um elemento que muitas vezes é difícil de você conseguir na natureza, ele muitas vezes é quebradiço, ele é caro, ele é pesado. Por exemplo, você pega um avião que tem que voar e ele sendo feito de metal,
É claro que é muito peso para você levantar. Claro. Agora você pode criar materiais que sejam mais leves, que sejam misturas, por exemplo, de plásticos com outros materiais, com isso tornando esses materiais leves condutores de eletricidade, resistentes, e com isso, por exemplo, uma aplicação é fazer um avião que vai ser muito mais leve que os aviões atuais, mas mantendo todas as boas propriedades dos metais. Perfeito. E a segunda geração da nanotecnologia, em que consiste, professor? A segunda geração, que também já está de certa forma no mercado, é aquela que já cria um conceito novo, que não é apenas melhorar o que já existe, mas já tem algum tipo de concepção nova. E um exemplo são alguns tipos de medicamentos, onde você tem nanocápsulas muito pequenas e você coloca dentro de uma nanocápsula, que é oca, um medicamento. Sim. E ao invés de você tomar a droga e aquela droga já cair na sua corrente sanguínea instantaneamente, você toma essas cápsulas e essas cápsulas vão liberando o remédio lentamente na sua corrente sanguínea. Sim. Então, com isso, você não tem que tomar remédio todos os dias, ou se tomar todos os dias, você, por exemplo, a concentração da droga no seu sangue vai ser mais ou menos constante, evita de você ter altas e baixas concentrações. Isso já é de uso constante, professor? Já existem alguns medicamentos que já usam esse sistema que é o chamado sistema de liberação controlada de fármacos. Então já é uma nanotecnologia e já tem alguns produtos no mercado. Agora, a terceira geração? A terceira geração são coisas completamente novas, coisas que a gente nem imagina que poderão existir, mas que vão muito, por exemplo, na eletrônica, né? Você vê que a gente está hoje em plena revolução da informática, da eletrônica. A cada vez que passa, os computadores são mais rápidos, mais potentes. Você tem um iPhone que é cada vez menor e que armazena mais dados. Mas essa tecnologia, essa eletrônica é baseada no silício, né? E que é uma tecnologia que basicamente o elemento básico de um processador, de um chip, que é o cérebro de um computador, é um transistor que cada vez que passa eles estão conseguindo fazer esse transistor cada vez mais pequeno. Mas a tecnologia do silício parece que vai chegar numa hora que ela vai saturar, você não vai conseguir diminuir o tamanho do transistor. Então é necessário você ter algum tipo de material que venha substituir o silício na era da nanoeletrônica. Com isso, por exemplo, você pode continuar com essa revolução por muitos anos e pode, inclusive, criar coisas que não existem hoje, como, por exemplo, um nariz eletrônico, uma língua eletrônica, né? Porque você vê que nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão e a audição, onde já é possível fazer um objeto, como sendo uma câmera de vídeo ou então um microfone. Mas um nariz, algo que sinta cheiro, ou que detecte gases, ou uma língua que sinta gosto, por exemplo. Isso a nanotecnologia vai permitir que o homem consiga fazer esse tipo de coisa no futuro, que seria a nanotecnologia da terceira geração. Poder-se-ia falar da quarta geração, professor? Bom, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar em quarta geração, porque a terceira geração ainda não está no mercado. Então, hoje já está no mercado a tecnologia de primeira e segunda geração. Agora, de terceira geração, já foi demonstrado em laboratórios, já é possível fazer algumas coisas em laboratório, mas ainda não chegou no mercado, porque por uma tecnologia, por um conhecimento chegar no mercado, não basta aquilo funcionar bem, mas tem que funcionar bem, você tem que conseguir fazer em grandes quantidades e tem que ser barato. Então, a tecnologia de terceira geração ainda está nesse estágio que a gente precisa de aprender a fazer em grandes quantidades e aprender a fazer também a um custo que seja acessível. Perfeito. Vamos para o terceiro bloco e nele nós vamos tratar do desenvolvimento da nanotecnologia no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.